O barbeiro milionário aprecia o mendigo negro e se arrepende profundamente depois na barbearia. Na pequena cidade de Barbacena, onde as ruas eram um labirinto de contrastes dignos de um filme, Ricardo se destacava como barbeiro de mais renome e mais dinheiro. Sua barbearia, um templo de luxo com cadeiras de couro, espelhos reluzentes e a mais fina decoração, era o cenário perfeito para quem buscava status. Os sons de tesouras cortando cabelos e o aroma de produtos caros preenchiam o ar, atraindo uma clientela que se sentia no auge da sociedade. Ricardo, com suas mãos ágeis e um sorriso que tentava ser agradável, se via como um verdadeiro artista. Mas, por trás daquela fachada, havia uma arrogância estampada em seu olhar. Em um dia comum, algo incomum aconteceu. Samuel, um mendigo com um aspecto descuidado e olhar triste, entrou na barbearia. O silêncio se instalou, com um arrepio de desprezo. Ricardo ergueu uma sobrancelha e, rindo, respondeu em voz alta. Desculpe, meu amigo, mas aqui não fazemos cortes para quem não pode pagar pelo menos um shampoo. O ambiente ficou pesado e risadas ecoaram entre os clientes. Samuel, visivelmente abatido, virou-se, a vergonha e a humilhação pintadas em seu rosto. Mas ele não saiu sem antes deixar uma frase enigmática no ar. A vida é cheia de surpresas. E quem ri por último é quem realmente tem o poder. E com essas palavras, ele desapareceu pelas portas da barbearia, como um fantasma que assombra a consciência de um criminoso. No dia seguinte, enquanto Ricardo se preparava para mais um dia com clientes endinheirados, uma destas surpresas aconteceu. Chegou-lhe uma notificação inesperada. Samuel, o mendigo, era na verdade um investidor disfarçado, com uma fortuna nas mãos. Ele tinha planos de transformar a barbearia em um centro comunitário, um espaço que acolheria iniciativas sociais que poderiam mudar. O elegante salão de barbeiro, antes um símbolo de status e grandiosidade, agora se tornava um campo de batalha para Ricardo. Ele queria se desculpar, mas sentimentos confusos e uma estranha apreensão o paralisavam. Para onde os ventos da vida os levariam? O futuro estava cheio de mistérios e inseguranças, e a figura de Samuel dançava em sua mente. Um enigma maior do que todos os clientes que um dia passaram por aquela barbearia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de... A notícia sobre Samuel o atingiu como um relâmpago em um céu limpo. Investidor? Ele olhou para as paredes da barbearia, decoradas com quadros de sucesso, e percebeu que sua visão do mundo era mais estreita do que imaginava. O orgulho e o desprezo que cultivara agora pareciam fúteis. Mas antes que pudesse refletir mais, a porta da barbearia se abriu com um estrondo. Era Samuel, com uma expressão determinada. Desta vez, seu olhar não transmitia tristeza. Era fogo puro. "Ricardo!" ele gritou, atraindo a atenção de todos na sala. O silêncio se instalou como uma nuvem pesada. "Podemos conversar? É urgente." Ricardo hesitou, mas a aura de urgência no tom de Samuel o afetou de maneira estranha. Ponto. Os clientes, que antes riam dele por não ter dinheiro,
agora observavam com curiosidade. Ele assentiu e os dois se dirigiram para os fundos da barbearia, longe dos olhares acusadores. Você não entende o que eu sou realmente, Samuel começou, ofegante. Eu não estou aqui para vingança. Estou aqui para ajudar, mas preciso da sua ajuda também. Ele então revelou um segredo que Ricardo nunca imaginou que ouviria. Meu pai, ele fundou esta barbearia. A empresa que você tanto se orgulha é a mesma que criou uma fundação para ajudar pessoas marginalizadas. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ricardo. Ele olhou para Samuel, como se esperasse que tudo aquilo fosse uma piada de mau gosto. Seu pai, mas como? Um velho uma pedra. Eu sou um investidor, sim, mas não por causa de dinheiro. Meu pai se perdeu nos negócios e nas bebidas, e eu o perdi para o vício. Ele fez essa barbearia um lugar de prestígio, mas também um esconderijo para seus problemas. Agora eu quero transformá-la de volta no que era. Um espaço que une, não divide. Samuel disse, a determinação palpável em sua voz. Ricardo sentiu uma onda de vergonha dominar seu corpo. Tudo o que pensou que sabia sobre a vida de Samuel desmoronou. E aquele olhar de esperança em seus olhos, quase um pedido de ajuda, acendeu algo dentro de Ricardo, mas ainda havia um véu de desconfiança. Mas você não sabe. As coisas, tudo o que acontece aqui, eles nunca aceitariam. Ricardo murmurou his thoughts emaranhados. E então, the plot twist fez uma curva ainda mais inesperada. A porta da barbearia se abriu novamente, e uma mulher entrou. Seu rosto era familiar, ao mesmo tempo que estranho, com traços que lembravam Samuel. Ele olhou para Ricardo, ela continuou. Você não pode confiar nele. Ele não é quem você pensa que é. Tá tudo nesta carta. Ela segurava um envelope, e a expressão de Samuel virou-se de determinação para desespero. Margaret, não. Você prometeu que não iria fazer isso. Nesse momento, a barbearia tornou-se um campo de batalha emocional, e todos os olhares se voltaram para eles. O murmúrio entre os clientes aumentou, chamas de intriga iluminando a sala elegante. A tensão crescia como um incêndio. Ricardo teve a sensação de que o mundo inteiro estava desmoronando ali mesmo, dentro das 4 paredes que costumava chamar de aconchegante refúgio. Ele olhou de um para o outro, não sabendo em quem confiar. A verdade agora estava prestes a ser revelada. Mas que verdade? O que realmente se passava entre Samuel e aquela mulher? O passado deles estava prestes a explodir como um vulcão. E a barbearia, o lugar que deveria ser um símbolo de status, agora se tornava o palco de um drama que poderia reescrever tudo. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Ele sussurrou, e o mundo à sua volta parou em espera. O que está acontecendo? A pergunta pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a estourar. Ricardo olhou entre Samuel e Margarete, a tensão pulsando em cada esquina da barbearia. O murmúrio entre os clientes aumentava, e os rostos mostravam uma mistura de curiosidade e aflição. Margarete, isso não é o que você pensa, Samuel disse, sua voz embargada, quase implorando. Ele parecia diferente, seu olhar determinado, agora misturado com um traço de desespero. A mulher avançou, o envelope em mãos como uma arma apontada. Você esconde segredos, e eu sei que você não pode ser confiável, Samuel. Sua farsa vai acabar. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Ricardo, em choque, não sabia quem ouvir. O que há nesse envelope? Ele questionou, o coração acelerando. Ele precisava saber.
Havia um misto de medo e curiosidade que o fazia querer entender tudo de uma vez. Margaret hesitou, o rosto sombrio. Aqui está tudo, Ricardo. Aqui está tudo. Ela abriu o envelope e começou a folhear papéis, sua mão tremendo. Ricardo se aproximou, a ansiedade crescendo dentro dele. Os clientes observavam em silêncio, respirando a tensão do momento. Você precisa conhecer a verdade, antes que seja tarde demais. Margaret continuou, os olhos fixos em Samuel. Samuel não é um salvador. Ele está apenas tentando restaurar um negócio, uma fachada para esconder seu passado sombrio. Então, numa fração de segundo, algo inesperado aconteceu. Samuel, alguém que parecia tão próximo, tão humano, passou a ser um completo desconhecido. Margaret levantou um papel e gritou: Olhem, Samuel foi acusado de fraude. Ele destruiu a empresa da família e depois fugiu, se escondendo atrás de mentiras. Não escutem ele. Ricardo ficou paralisado. As palavras de Margaret o atingiram como um raio. Um nó se formou em sua garganta e sua mente se encheu de dúvidas. Era verdade? O rosto de Samuel, antes tão honesto, agora parecia sombrio. Uma máscara que começava a rachar. Isso não é verdade, Samuel gritou, sua voz ecoando pela barbearia, e ao mesmo tempo cheia de fragilidade. Meu pai, ele estava perdendo tudo, e eu tentei salvar o que podia. Eu não sou o vilão nessa história. As vozes se misturaram em um caos de gritos e murmúrios. Ricardo se afastou, o coração batendo forte. Ele sentia como se o chão estivesse desmoronando ao seu redor. Ele sempre viu Samuel como uma vítima, mas agora tudo o que sabia estava virando poeira. Ricardo, acredite em mim. Samuel se virou, seus olhos implorativos fixos. Eu não sou um monstro. Estou aqui para reconstruir, para honrar a memória do meu pai, não para destruir. Você precisa acreditar em mim. Mas os olhares dos clientes se voltaram para Ricardo, como se esperassem uma decisão, como se ele tivesse o poder de acalmar a tempestade. Ele respirou fundo, a confusão misturada com medo do que estava prestes a se revelar. E então, entre toda a agitação, uma voz conhecida cortou o ar. Samuel, o que você está fazendo aqui? Era a advogada da cidade, Ana, com expressão severa, trazendo um ar de autoridade. Ela estava lá, segurando um documento. Você precisa ir embora, ela disse a Samuel. A cidade inteira está contra você. Eles já sabem sobre o seu passado. E com isso, o tempo pareceu parar, enquanto as palavras dela se infiltravam na mente de todos. Ricardo se sentiu perdido. A verdade parecia deslizar por suas mãos como areia fina. Ramos de confiança estavam se quebrando, e não havia jeito de reverter isso. Ele olhou para Samuel e sentiu uma grande confusão de emoções. E finalmente, um grito ecoou na barbearia, fazendo todos se assustarem. Uma janela se quebrara, como o estalo de um coração partido, interrompendo o tumulto. Alguém gritou do lado de fora, e logo uma figura encapuzada surgiu, correndo desesperadamente em direção à entrada. Samuel, vão acabar com você. O caos estava prestes a ser intensificado, e as verdades se entrelaçavam, pesadas na atmosfera. O futuro de todos ali parecia incerto, mas agora havia mais do que um segredo a ser revelado. Ricardo se perguntou: quem estava realmente dizendo a verdade? E qual seria o preço a pagar por confiar em alguém? O que estava acontecendo? A pergunta parecia pairar no ar,
agora pesada como chumbo. Ricardo olhou entre Samuel e Margarete, a tensão transformando a barbearia em um campo de batalha. E quando a porta se abriu novamente, o suspense quase palpável fez o coração de todos disparar. A figura encapuzada que estava correndo entrou na barbearia, o olhar frenético e os olhos arregalados. Samuel, vou acabar com você. A voz era um grito desesperado que rasgou o silêncio como um raio. O ambiente ficou gelado e os murmúrios dos clientes cresceram em um zumbido confuso. Ricardo sentiu um medo agudo. Ele não sabia quem mais poderia entrar naquela história já tão complicada. A pessoa na porta se desfez do capuz, revelando um rosto que fez o estômago de Ricardo revirar. Era Ana, a advogada que estava na cidade. Mas algo estava errado. Ela não parecia apenas preocupada. Havia um brilho intenso em seus olhos, um misto de determinação e pânico. Samuel não vai dar mais, Ana gritou, e com um movimento rápido puxou um documento de dentro de sua bolsa. Eu não poderia ter esperado, mas você precisa saber a verdade. Aqui está tudo. Os clientes estavam em suspense, cada respiração pesada, e Ricardo ficou parado como uma estátua, absorvendo a intensidade daquele momento. Ele sentia o nó na garganta apertar. O que mais poderia haver? Esse envelope contém a prova. Provas de que Samuel não foi apenas acusado de fraude, mas que ele também foi cúmplice. Ana falou, seus olhos fixos em Samuel. Ele se escondeu atrás dessa fachada. Mas não é só isso. Ele fez um acordo com a nossa rival, a família do empresário que quebrou a barbearia do pai dele. As palavras dela foram como uma explosão, deixando todos, inclusive Ricardo, sem ar. Samuel parecia desmoronar. Ele levou a mão à testa e a expressão na sua face era um misto de desespero e incredulidade. Não é verdade, Ana. Você não pode acreditar nisso. Samuel implorou, mas já era tarde. O rosto de Margarete se contorceu em choque e desdém. Você disse que queria fazer as pazes com a memória do meu pai, mas tudo o que você deseja é restaurar seus próprios interesses. Ricardo estava paralisado, absorvendo cada nova revelação. A verdade agora estava se desnudando, como uma capa de mistério, revelando algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Ele sempre quis ver Samuel como uma vítima, mas o que se revelava diante dele era um homem que se envolveu até o pescoço em jogos sutis de poder e engano. Você está me destruindo, Ana. Eu fiz o que tinha que fazer para manter meu pai vivo e a barbearia de pé, Samuel gritou, a voz cheia de raiva e desespero. Seu olhar, que antes tinha um brilho de determinação, agora era uma tempestade, e Ricardo se perguntava o que era real, o que tinha sido uma mentira. O movimento na barbearia era frenético. Os clientes, agora completamente hipnotizados pela situação, começaram a sussurrar entre si. Alguns pareciam chocados, outros fascinados por aquela reviravolta. Mas a tensão era palpável, algo que deixava todos na ponta da cadeira. Ana se aproximou de Samuel, o olhar inabalável. Você tem que arcar com as consequências. Não há como escapar disso agora. E com um gesto dramático, ela deixou o envelope no balcão, seu conteúdo revelando não apenas provas de fraude, mas também fotos que mostravam Samuel fazendo encontros clandestinos com os rivais da barbearia. Ricardo sentiu algo romper dentro dele. A imagem do homem vulnerável que ele percebeu antes agora estava se desvanecendo em um labirinto de mentiras. Seus pensamentos giraram.
quem era realmente Samuel e o que a amizade e a confiança significavam agora, se tudo estava emaranhado em um jogo de interesses. Samuel, o que você fez? O Ricardo perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da barbearia. Todos os olhares se voltaram para Samuel, esperando uma resposta, sua imagem pendendo na balança de julgamento. Mas ao invés de uma resposta, Samuel simplesmente olhou para a porta, como se uma escolha vital estivesse prestes a ser feita. O futuro de todos ali estava em jogo. O que aconteceria agora? Ricardo mal sabia, mas estava prestes a descobrir. O tempo parecia parar. E então, em um instante que parecia se arrastar, a porta se abriu novamente. E uma segunda figura conhecida entrou, trazendo com ela uma nova onda de choque que poderia mudar tudo mais uma vez. A porta se abriu com estrondo, e a figura encapuzada que entrou fez os corações na barbearia pararem. Era um jovem, com cabelos bagunçados e um olhar aflito, que parecia saído de um pesadelo. Samuel, vou acabar com você. A mensagem era clara e o terror na voz dele reverberou pelo espaço. O clima mudou instantaneamente. Todos se encararam. O murmúrio crescente de incerteza tomou conta da barbearia. Ricardo sentiu a tensão elétrica, como se o ar estivesse carregado de angústia. Samuel estava em pé, paralisado como uma estátua. Ele olhou fixamente para o garoto, e a expressão dele passou do desespero para um profundo reconhecimento. "Lucas!" Samuel gritou, a voz quase sufocada. "O que você está fazendo aqui?" "Eles descobriram, Samuel. A verdade. A verdade sobre o que você fez." O terror nos olhos de Lucas era palpável. "Preciso que você fuja. Agora." Ricardo ficou sem palavras. O que Samuel havia feito? O que essa revelação significava? A imagem do barbeiro arrogante e ambicioso agora parecia um enigma incompleto, fragmentado por cada palavra de Lucas. Ana, que permanecera em pé, admirava a demonstração de emoções pela qual não estava preparada. "A verdade? Sobre o que você está falando?" O olhar dela se afiou e a indignação cresceu. "Samuel, você não pode continuar fugindo das suas mentiras." Silêncio. Samuel gritou, o desespero tomando conta. "Lucas, não!" Mas o garoto não recuou. "Eles sabem dos encontros. Sabe aquela noite, quando você desapareceu por algumas horas? Você se reuniu com os investidores, com aqueles que queriam destruí-lo. Eu vi você." O rosto de Samuel empalideceu. Ele pareceu ter perdido a força, como se todas as respostas que tinha guardado em proteção fizessem parte de um castelo de cartas prestes a desmoronar. Ricardo observava, horrorizado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ninguém poderia prever. Ele agora não sabia com quem estava lidando. Margarete, furiosa, não conseguiu controlar a raiva. "Lucas, você não sabe do que está falando. Samuel é um mentiroso. Ele não pode ser confiável." O clamor da disputa se intensificou, mas Samuel permaneceu parado, a mente entrelaçada em pensamentos turbulentos. Ele encarava Lucas com uma mescla de pena e angústia. "Os meus erros, Lucas, as escolhas que fiz, não eram para afetar você." Samuel murmurou, quase como um lamento. "Eu queria proteger você." "Proteger? Ou destruir tudo ao seu redor para salvar a si mesmo?" Lucas insistiu, o olhar firme. Deixou claro: "Você não é o mesmo que eu conheci. Você se tornou alguém que nem eu reconheço mais."
As palavras cortaram como facas. Ricardo, em seu canto, tentou entender que tipo de verdade se desdobrava diante dele. Havia traições, segredos e um passado que emergia como uma tempestade. Então, em um ato descoordenado, a porta se abriu novamente e um terceiro visitante entrou. Era um homem de meia idade, com um semblante grave. Samuel, ele bradou. O que você fez? Você não pode reverter isso. O homem era conhecido na cidade, um empresário influente que todos temiam e respeitavam. A conexão entre ele e Samuel era palpável, e o pequeno grupo ficou em silêncio, a tensão quase visível. Fui eu quem fiz as ligações. Eu só queria ajudar, mas você fez escolhas terríveis. Agora, eles vão atrás de você. O homem olhou para todos, como se pedisse desculpas. Ricardo sentiu um frio na espinha. Os laços entre todos começaram a desmoronar. A revelação pesava, e ele percebeu que tudo o que ele sabia sobre Samuel estava mudando rapidamente. Samuel, o homem insistiu, quase implorando. Você precisa enfrentar a verdade. Não posso deixá-lo sair sem saber que a sua vida está em perigo. Nesse momento, o chão parecia sumir sob os pés de Ricardo. Havia não apenas uma traição sendo revelada, mas todo um quebra-cabeça de enganos, e todos estavam prestes a serem arrastados para o abismo. O que mais poderia surgir nessa tempestade? O futuro de todos ali dependia de escolhas que precisavam ser feitas rapidamente. O que deveria ter sido uma simples barbearia, agora era o palco de um drama que poderia destruir a todos. O que realmente esperava por eles? Quais segredos ainda não haviam sido revelados? A expectativa pairava, e o sentimento de iminente desastre raspava as esperanças. Tudo parecia frágil, e a ovação dos sentimentos deixava todos à beira do colapso. O tempo parecia parar, e então, em um instante que parecia se arrastar, a porta se abriu novamente. A sala estava tensa, e todos à espera de alguma nova revelação. A figura que entrou parecia uma tempestade. Um homem de olhos cansados, com marcas de luta e sofrimento estampadas no rosto. Ele olhou para Samuel, e seu olhar transbordava dor e raiva. Samuel, ele bradou, quase como um rugido. Você não deveria estar aqui. Nós combinamos. Samuel palidificou, a expressão dele agora mesclada com confusão e temor. Eduardo, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu baixa, trêmula, quase irreconhecível. O ambiente já eletricamente carregado agora parecia prestes a explodir. Você está se metendo em algo muito mais profundo do que imagina. Eduardo respondeu, se aproximando e ignorando a presença dos clientes. A cidade inteira vai descobrir a verdade. Se você não for embora agora, eles vão acabar com você. Ricardo sentiu o coração acelerar. As palavras de Eduardo desencadearam uma tempestade dentro dele. O que estava acontecendo? Qual era essa verdade que ninguém parecia querer revelar? E quem era Eduardo, afinal? Você mentiu para mim, Samuel. Tudo o que eu fiz foi confiar em você. Eduardo continuou, a voz rasgando a tensão no ar. Fizemos um acordo para ajudá-lo a sair do buraco onde você se meteu, mas você não fez a sua parte. Nesse momento, assim como um furacão, a revelação de Eduardo atingiu a todos. As expressões de choque se espalharam como uma onda entre os clientes. Samuel retrocedeu um passo. A fachada de confiança que ele tentara manter começava a desmoronar. Eu só queria salvar a barbearia, a memória do meu pai, ele murmurou. Mas sua voz soava frágil, quase como se ele estivesse tentando se convencer a si mesmo.
Salvar a barbearia ou salvar a sua pele? Eduardo rebateu, o olhar mais intenso que um fogo. Você não tem ideia do que está fazendo e agora está nos colocando a todos em risco. Eduardo, por favor. Eu fiz o que tinha que fazer. Samuel disse, agora com a voz quase suplicante. Você não entende. Ricardo estava confuso. Ele olhou de um para outro, a tensão palpável entre eles. Nesse momento, as palavras de Margarete também ecoavam em sua mente. Mas agora, havia um peso a mais a ser considerado. Ele não sabia em quem confiar, e todo o altruísmo de Samuel parecia uma máscara que estava prestes a cair. Então, enquanto a atmosfera esquentava, a porta se abriu novamente. Esta era uma entrada diferente. Uma figura conhecida pela cidade entrou, um policial, com o olhar carregado de preocupação. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz autoritária quebrando a agitação. Estamos falando sobre Samuel. Eduardo disparou, o desespero estampado em seu rosto. Ele está se metendo em algo perigoso. E não é só isso. A vida dele pode estar em risco. O policial caminhou mais perto, observando a cena, seus olhos avaliativos passando por cada rosto. Samuel, você está sendo investigado por fraude e muito mais, ele disse, a gravidade de suas palavras causando um calafrio em todos os presentes. Nesse momento, tudo desabou. Um grito cortou o ar. Samuel, a verdade vai ser revelada. Era uma outra pessoa, uma mulher, que estava do lado de fora, aparecendo de repente. Ela estava com os olhos arregalados, como se trouxesse uma bomba prestes a explodir. Você não pode escapar do seu passado. Todos se voltaram para ela, a sala agora completamente empolvorosa. Nas mãos dela, um outro envelope. E ao olhar para o rosto dela, Ricardo sentiu que conhecia aquela expressão. Ela parecia com a mãe de Samuel. Eles estão vindo, barracinho. Ela gritou, feito uma sirene. O que você fez com a nossa família, Samuel? O ambiente se tornara uma tempestade de emoções. Ricardo sentiu cada respiração pesar. O passado de Samuel não apenas voltava, como estava prestes a engoli-lo. Ele queria crer que Samuel era um homem bom, mas tudo começava a se desfazer. Olhando em volta, percebeu que todos estavam agora juntos, em um momento de pura tensão e incerteza. Samuel, o que você escondeu? Ricardo perguntou, a voz ecoando com uma mistura de tristeza e raiva. Ele se sentia preso no olho do furacão, cercado por segredos que transbordavam. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Samuel, e a revelação que estava prestes a sair de seus lábios mudaria tudo. Ele olhou para todos, e naquele instante, Ricardo soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. O tempo parecia parar. E então, em um instante que parecia se arrastar, a porta se abriu novamente. A sala estava tensa, e todos à espera de alguma nova revelação. A figura que entrou parecia uma tempestade, um homem de olhos cansados, com marcas de luta e sofrimento estampadas no rosto. Ele olhou para Samuel, e seu olhar transbordava dor e raiva. Samuel! Ele bradou, quase como um rugido. Você não deveria estar aqui. Nós combinamos. Samuel palidificou, a expressão dele agora mesclada com confusão e temor. Eduardo, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu baixa, trêmula, quase irreconhecível. O ambiente já eletricamente carregado agora parecia prestes a explodir. Você está se metendo em algo muito mais profundo do que imagina. Eduardo respondeu, se aproximando e ignorando a presença dos clientes. A cidade inteira vai descobrir a verdade.
Se você não for embora agora, eles vão acabar com você. Ricardo sentiu o coração acelerar. As palavras de Eduardo desencadearam uma tempestade dentro dele. O que estava acontecendo? Qual era essa verdade que ninguém parecia querer revelar? E quem era Eduardo, afinal? Você mentiu para mim, Samuel. Tudo o que eu fiz foi confiar em você. O Eduardo continuou, a voz rasgando a tensão no ar. Fizemos um acordo para ajudá-lo a sair do buraco onde você se meteu. Mas você não fez a sua parte. Nesse momento, assim como um furacão, a revelação de Eduardo atingiu a todos. As expressões de choque se espalharam como uma onda entre os clientes. Samuel parecia desmoronar. Ele levou a mão à testa e a expressão na sua face era um misto de desespero e incredulidade. Isso não pode estar acontecendo, Samuel murmurou, a voz fraca, quase quebrada. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Olhando para os presentes, a verdade que estava prestes a sair de seus lábios mudaria tudo. Eu fiz o que fiz para salvar nosso pai. As dívidas dele estavam matando nossa família. Eu precisava fazer algo. Eduardo soltou uma risada amarga, como se houvesse um peso dentro dele. E essa era a sua solução? Tramar e mentir? Deixar sua própria família se destruir? Você me fez acreditar que estava tudo sob controle. Ricardo ficou chocado, sem palavras. O que mais Samuel estava escondendo? O passado dele parecia uma bomba prestes a explodir. Ele olhou para a mulher, que entrou. A mãe de Samuel. O que você sabe disso tudo? Ele perguntou, o nó na garganta apertando. Ela sabe a verdade. Eduardo cortou, apontando seu dedo para a mulher. Ela é a razão pela qual Samuel se meteu nisso. Ela não o impediu. A mulher olhou para o chão, e todos os olhos se voltaram para ela. É verdade, ela sussurrou, o olhar cheio de dor. Eu queria proteger nossos filhos das consequências dos erros do seu pai. Um silêncio pesado tomou conta do espaço, como se o ar estivesse carregado de informações não ditas. O que você fez, Samuel? Ricardo perguntou, quase num lamento. A necessidade de entender subia como fumaça em seu interior. E então, no centro desse turbilhão, a porta se abriu mais uma vez. Ponto B. Um grupo de policiais entrou, as expressões firmes, e a atmosfera se tornou ainda mais tensa. O policial à frente, um homem de voz firme, anunciou: Estamos aqui para prender Samuel. O mundo pareceu desabar. Cada cliente, cada olhar em sua direção, trouxe um peso imenso. Pela fraude e conspiração, o policial continuou, enquanto Ricardo sentia o coração bater rápido. Como tudo tinha virado tão rapidamente de uma barbearia luxuosa para um cenário de prisão. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma mulher do grupo de policiais levantou um documento, e sua voz cortou o ar frio da sala. Samuel é um dos principais suspeitos em um caso de lavagem de dinheiro como parte de uma rede maior que envolve a família do político da cidade. Nesse instante, todos na barbearia perceberam que a verdade ia muito além do que imaginavam. O passado estava se desenrolando de uma forma que ninguém poderia prever. Cada relacionamento, cada laço pareciam agora uma teia de mentira. O que estava em jogo? A imagem que ele tinha de Samuel desmoronava. E ele sabia, naquele fundo escuro do teito, que as revelações estavam apenas começando. Os segredos estavam prestes a vir à tona, mas a verdadeira natureza de Samuel ainda estava escondida. Uma nova reviravolta estava no ar, e a possibilidade de uma tragédia se aproximava como uma sombra. O que vinha a seguir era um mistério maior
do que qualquer um podia imaginar. A sala se tornara um caos de emoções e revelações. O oficial de polícia estava ali, com sua presença autoritária, enquanto a mãe de Samuel segurava o envelope como se fosse uma bomba. O clima estava tão carregado que era quase palpável. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou de um grupo a outro, mas as palavras do policial ecoavam em sua mente. Fraude, conspiração, prisões. A tensão estava no ar, e a expectativa crescia cada vez mais. Aquela barbearia, que sempre fora um símbolo de sucesso, agora parecia um palco de tragédia. Eduardo, ainda ofegante, cortou o silêncio. Samuel, você tem que explicar tudo agora. A cidade inteira está prestes a saber. Eles vão cair sobre você como uma tempestade. A indignação na voz dele era intensa. E Samuel parecia preso em uma rede que ele mesmo havia tecido. Eu fiz o que eu tinha que fazer para proteger nossa família. Samuel gritou, a voz tremendo. Você não entende. O medo se misturava à raiva em seu olhar, fazendo com que todos recuassem um pouco. Proteger a família ou a si mesmo? A mulher do envelope disparou. O olhar dela estava cheio de dor, mas também de desespero, como se estivesse prestes a perder tudo. Você não estava pensando em ninguém além de você, Samuel. A sala estava à beira de uma explosão. A tensão era tão intensa que todos podiam sentir. Os murmúrios começaram, e as expressões de choque se espalharam. Todos estavam presos em suas próprias dúvidas e questões sobre quem realmente era Samuel. E então, como se o universo quisesse adicionar mais combustível ao fogo, a porta se abriu mais uma vez. Era alguém que ninguém esperava. A figura que entrou estava coberta de lágrimas e com o olhar perdido. Samuel, você não pode ir embora assim. Você não pode simplesmente fugir. A voz era familiar e todos na sala reconheceram a mulher. Era a irmã de Samuel, Clara. Ricardo sentiu o estômago revirar. O que ela estava fazendo ali? Clara parecia um sonho vindo à tona em uma noite de pesadelos. Clara, não! Isso não é seguro! Samuel gritou, mas era tarde demais. Ela já estava ali, seu desespero visível como uma tempestade em seus olhos. Eu não posso deixar você se afundar nisso. Clara gritou, e as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu sei o que você fez, e não posso permitir que você leve isso até o fim. E naquele momento, um silêncio pesado caiu sobre todos. Clara jogou algo sobre a mesa. Era um relatório. Aqui está a prova, ela disse, a voz trêmula. Os documentos que você usou eram falsos, Samuel. Você não pode continuar com isso. Era como se uma nova bomba tivesse explodido. O olhar de Samuel se desfez. Ele estava sem palavras, paralisado. Os clientes observavam em choque, e Ricardo mal conseguia acreditar no que estava vendo. O passado e todas as mentiras retornavam a ele com toda a força. O choque, a dor, a traição estavam na cara de cada um ali. Você traiu nossa família. Você não é quem eu pensei que fosse. Clara gritou, a voz ecoando de desespero e traição. Samuel ficou lá, incapaz de reagir, sua máscara de controle caindo em pedaços. Clara, você não sabe o que está dizendo. Ele respondeu, a voz cheia de dor. Mas a determinação dela era imbatível. Não é só a reputação da barbearia que está em jogo, Samuel. É a nossa família. Você precisa enfrentar o que fez, antes que destrua tudo. Você precisa parar de correr. Ela estava à beira de um colapso, e aquilo parecia um grito de socorro. As pessoas ao redor estavam em polvorosa.
Os sussurros aumentavam. Samuel parecia perdido em um mar de confusão e dor. Ricardo, em seu canto, sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. O que mais ele não sabia? A revelação de Clara era como um tsunami, varrendo tudo. E então, como se tudo estivesse ligado em uma teia intrincada, algo ainda mais chocante aconteceu. Um dos policiais, que observava silenciosamente, tomou coragem. Ele levantou a voz. Todos vocês precisam ouvir isso. As provas contra Samuel não são só sobre o presente. Elas estão ligadas a algo que pode atingir todos os envolvidos. Se continuarmos com isso, as implicações podem destruir a todos vocês. As palavras do policial ecoaram e o coração de Ricardo disparou. O que ele queria dizer? O que mais estava por vir? O pânico começou a se espalhar e, no meio de toda aquela confusão, a barbearia, o mundo de todos ali, estava à beira de desmoronar. O cenário estava armado e a verdade estava prestes a emergir. Mas o que seria essa verdade? O que cada um realmente sabia? Cada um estava prestes a descobrir que segredos podem ser mais traiçoeiros do que se imagina, e que confiar pode ser o maior risco de todos. O silêncio na barbearia se tornava ensurdecedor. As palavras do policial ainda pairavam, como uma tempestade eminente. Todos os olhares se concentraram em Samuel, que parecia ter perdido a capacidade de se mover, como se o chão debaixo dele estivesse se desintegrando. Ricardo, lá no fundo, sentia um nó na garganta. O que ele deveria fazer? A verdade vinha à tona, e ele estava no meio disso tudo, impotente. Samuel, você precisa falar. Precisamos entender. Clara gritou, a voz cheia de desespero. Ela não iria recuar. O rosto dela estava pálido, a pressão era intensa. Samuel, agora sem palavras, olhava para o chão, como se as respostas estivessem enterradas embaixo daquele piso polido. As murmurações se intensificavam, uma mistura de choque e curiosidade entre os clientes. Os policiais aguardavam, prontos para agir. O oficial à frente falava com firmeza, mas seu olhar estava cheio de compaixão. Samuel, esta é a sua chance de explicar. Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu novamente. Dessa vez, uma figura imponente entrou, quase como uma tempestade. Era um homem de terno escuro, com feições angustiadas. Ele olhou em volta e algo em sua presença fez todos retrocederem. Samuel, sua voz ecoou pela barbearia, dominando o espaço. Você não pode fazer isso. Eles não podem descobrir. Todos congelaram. Quem era aquele homem? O coração de Ricardo disparou. Ele rapidamente percebeu que essa situação estava prestes a se intensificar ainda mais. Pai? Foi tudo o que Samuel conseguiu sussurrar. A expressão dele era uma mistura de terror e reconhecimento. A atmosfera mudou. A tensão cresceu. Parecia que, de repente, algo muito mais profundo estava em jogo. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem se aproximou, seu olhar cortante atingindo todos. Se eles souberem... Se souberem o quê? Clara interrompeu, seu olhar furioso. O que você e Samuel estão escondendo? Silêncio! O homem bradou. Mas a urgência em sua voz deixou todos eletrizados. Isso vai acabar em catástrofe. Samuel, você precisa voltar para casa antes que seja tarde. As palavras pareciam pesadas e Samuel, em vez de se opor, hesitou. A luta interna dele estava exposta. Ricardo sentia que um mundo de segredos estava prestes a se desdobrar. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Samuel, quem é este homem? Ricardo perguntou, tentando manter a calma, mas a dúvida se espalhava. A origem da tensão tornando-se um mistério ainda mais profundo. Ele é meu pai, mas ele não deveria estar aqui. Samuel gaguejou.
enquanto seu rosto se tornava uma máscara de desespero e culpa. O choque era palpável, e todos os presentes estavam completamente absortos na cena. O homem olhou diretamente para Ricardo. Ele está em perigo. Não se trata apenas de fraude. Você não faz ideia do que está acontecendo. A revelação pairou no ar. As palavras soavam como uma bomba prestes a explodir. E então, de repente, tudo se desfez em um caos. A polícia olhou para o homem com desconfiança. O que você sabe que não estamos sabendo? O oficial perguntou, sua voz firme, mas hesitante. Uma briga interna entre passado e presente estava prestes a explodir. Eu sei o que Samuel não contou a vocês. O homem arqueou uma sobrancelha e algo em sua expressão dizia que a verdade era mais amarga do que qualquer um poderia imaginar. Eu não queria que você soubesse, Samuel exclamou, mas era tarde. O que estava guardado começava a se revelar, como um vulcão prestes a entrar em erupção. As dívidas, os acordos. Eu não fiz isso por mim. Formalizar a tensão se tornou uma necessidade. Ricardo estava prestes a perguntar o que tudo isso significava, mas uma outra voz cortou a conversa. Era Ana, a advogada da cidade. O que mais você está escondendo, Samuel? O que seu pai tem a ver com tudo isso? O olhar de todos estava fixo em Samuel e seu pai, e assim, como se um novo verso fosse entoar, o homem finalmente revelou. Na verdade, eu fui quem se envolveu com o crime. Samuel apenas seguiu meus pés, mas ele fez isso para proteger a família. Você precisa entender que isto é maior do que todos nós. Seu tom grave tomou o espaço, como uma onda que arrasta tudo. O impacto das palavras ecoou, e o choque foi como um impacto na barriga. Ricardo olhou para Samuel, cujos olhos se encheram de lágrimas e culpa. A verdade estava mais distante e mais próxima do que ele jamais poderia imaginar. Todos estavam paralisados. O que só havia começado como uma tarde de beleza e prestígio, agora se transformava em um pesadelo, onde cada segredo revelado erguia mais dores e agonias. O que isso significava para todos ali e quem realmente poderia ser confiável no meio de tanta trama. As revelações ainda estavam por vir, e os rostos ao redor das cadeiras de barbear já começavam a se rearranjar, como peças em um quebra-cabeça que nunca se completava. Entretanto, no fundo, um grito de alerta surgia. Algo muito pior estava prestes a acontecer. O clima na barbearia estava mais pesado do que nunca. Samuel, a expressão no rosto misturando terror e culpa, olhou para o pai. Como você pôde me deixar assim? A raiva e o medo dançavam em seus olhos. As pessoas ao redor estavam hipnotizadas. A revelação deles não era só um mistério, mas um abismo que ameaçava engolir todos. Clara, irmã de Samuel, não hesitou. Você precisa escolher, Samuel. Nós não estamos aqui para mais uma mentira. Sua voz ecoou. Um grito da verdade que estava escondida por tempo demais. O nó na garganta de Ricardo apertava. Ele estava mergulhado em uma tempestade de sentimentos. Ele queria entender, mas era tudo tão confuso. Os policiais permaneciam de olho em cada movimento. Você sabe que tem opções, Samuel, o oficial disse, tentando acalmar a situação. Lidar com essa família de mentiras pode acabar em algo muito pior. O olhar entre Samuel e o pai tornava-se um duelo silencioso, uma batalha sem palavras. O homem parecia hesitar, como se um fardo estivesse sobre seus ombros. Clara finalmente exclamou: Seja homem, enfrente isso, assim como nosso pai não fez. Desesperado, Samuel começou a falar. Eu não quis fazer isso. Eu só queria proteger nossa família e a barbearia. Eu me perdi.
Sua voz tremia e as lágrimas escorriam pelo rosto. Ele parecia uma criança perdida em meio a um caos. Ricardo sentiu uma conexão estranha com ele. Também havia perdido-se em meio às expectativas e aos sonhos. A barbearia, aquele lugar que um dia trouxe alegria, agora era um campo de batalha, um cenário de revelações amargas. Olhando para o espaço que havia sido seu refúgio, ele via um futuro dividido entre escolhas e arrependimentos. Samuel, a verdade vai vir à tona de qualquer jeito. Clara insistiu, a voz firme, mas cheia de emoção. O olhar entre os irmãos era como uma janela para a dor compartilhada. Você não pode fugir para sempre. E eu não posso continuar vivendo assim. E de repente um silêncio profundo tomou conta da barbearia. A tensão era palpável. Samuel olhou para o pai. Você ainda pode me ajudar, disse em um sussurro quase desesperado. Mas o homem estava perdido em seus próprios pensamentos. O peso das verdadeiras consequências em seus olhos. O oficial tomou um passo à frente. Então é isso que vamos fazer, Samuel. Esta é a sua chance de corrigir os erros. Fale agora, antes que seja tarde demais. Os murmúrios da multidão se tornavam um zumbido incessante. As pessoas estavam divididas. Quem acreditava em Samuel? Quem era o verdadeiro traidor? O que havia ocorrido nas sombras? Finalmente, Samuel suspirou fundo, a aparência cansada. Eu quero fazer o que é certo. Vou dizer a verdade. Isso já passou do que eu podia suportar. Ele se virou para os presentes e a sala ficou em silêncio. Eu não posso mais carregar isso. E naquele momento, algo em Ricardo mudou. Sentindo a gravidade do momento e a seriedade das palavras, ele decidiu que precisava agir. Eu também quero ajudar. Não podemos deixar isso acabar em desastre. Acreditamos uns nos outros e vamos encontrar um jeito. Samuel olhou para ele e, mesmo em meio à dor, uma faísca de esperança surgiu. Talvez houvesse uma saída, talvez ainda houvesse um futuro. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava nas mãos deles. A mãe de Samuel olhou para os filhos. Um misto de amor e dor em seu olhar. Então vamos juntos, filho. Enfrentaremos isso como uma família. E enquanto as vozes ecoavam ao redor, algo em Ricardo também despertava. Ele sabia que o caminho seria longo e repleto de desafios, mas a unidade poderia ser a luz no fim do túnel. Agora, mais do que nunca, a luta por um futuro melhor se tornava vital. Assim, a barbearia não era mais apenas um espaço de vaidade, mas um símbolo de resiliência. Uma nova era começava ali, com uma nova história. E antes que o epílogo pudesse ser escrito, uma ideia pulsou dentro de Ricardo. Para todos aqueles que estavam ouvindo. Ei, se você está aqui, você precisa se inscrever agora. Não fique de fora dessa. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e continuar com esse conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O apoio de vocês faz toda a diferença, confiem em mim. Nas sombras daquele momento, o futuro pulsava e o fim era apenas o começo de algo maior.